Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do magnífico senhor reitor Alan Barbieri e os demais cumprimentados. Cumprimentar também a todos os presentes que aqui estão hoje e agradecer, porque esses 4 anos não foram fáceis para nós, mas não foram fáceis para vocês também. E vocês são responsáveis por a gente estar aqui hoje, portanto, muito obrigado. Inicio fazendo uma singela homenagem aos nossos formandos de letras, e por que não de geografia e história também, já que com certeza suas jornadas tenham sido tão árduas quanto a nossa. Minha homenagem se traduz em versos de um poema pouco conhecido de um grande poeta mexicano, mas que tem muita relevância para a nossa povo. É mais ou menos assim. Volta o cão arrependido, com seu direito não passa, com seu osso ruim e com raiva traspassa. Esse breve poema de Roberto Bolano, também conhecido como Chaves, é citado mais 49 vezes, mas eu compartilho ele dessas 49 vezes. Desses versos nos acompanharam durante esses 4 anos de curso e sempre apareciam em momentos de angústia, trazendo novas forças para que nós prosseguíssemos com resenhas, artigos, projetos e tão famosos montagens. Esse poema é pobre em palavras, porém rico em significado. Ele traduz esforço e sigilo de cada um dos formandos e se resume em sonoro parabéns. Portanto, parabéns, vocês merecem. Que me perdoem os médicos, advogados e engenheiros aqui presentes, mas professor é uma das, se não a profissão mais importante em nossa sociedade. Os médicos poderiam argumentar que são eles que salvam vidas diariamente em salas de cirurgia. Os advogados diriam que são eles os responsáveis por manter atrás das grades grandes criminosos. E os engenheiros se sentiram injustiçados, já que é graças ao trabalho deles que casas de prédio não caem sobre nossos cabelos. É verdade. Todos esses feitos são dignos de reconhecimento e aplauso, mas esses feitos só foram possíveis graças ao trabalho de um professor. Antes de nos tornarmos engenheiros, advogados, policiais, empresários ou qualquer outra profissão, somos alunos. Voltando as atenções para o curso de letras, gostaria de expor o que nós aprendemos dentro do curso. Além de estudarmos a língua portuguesa e inglesa e duas literaturas, debatemos sobre as melhores estratégias para ensinar o conteúdo para os alunos, pois não basta que você saiba o conteúdo, é importante que você saiba ensinar. Em suma, além de estudar a língua, aprendemos como ser professor. Isso, lógico, é o mínimo que se espera que um aluno aprenda dentro do curso, mas a verdade é que aprendemos muito mais que isso. Não é o professor a única fonte de conhecimento dentro de uma sala de aula, e não estou me referir aos livros, pois isso seria óbvio. Refiro-me aos próprios alunos. Não é porque concluímos o ensino superior que devemos acreditar que sabemos mais que aqueles que ainda estão começando o curso. Nem deve o professor entrar em uma sala de aula acreditando que só ensinará. Todos eles de uma sala de aula estão ali para ensinar e aprender. Eu, particularmente, aprendi muito com meus colegas de sala de aula. Com o André, por exemplo, aprendi que posso passar uma disciplina passando a maior parte do tempo fora da sala de aula. Mas aprendi também que preconceitos foram feitos para serem superados. André e Priscila, entre outras coisas, nos deixaram a lição que não é porque somos professores que não podemos ser elegantes. Já que vamos ensinar, ensinemos com classe, não é mesmo, meninos? Já com a Eva, aprendi a arte de ser recatada. Era uma pessoa que estava bem discreta, mas sem passar desapercebida. Já com as meninas da janela, Bianca, Dayana, Luciana e a Rosa, que não está aqui hoje, aprendi como fazer seminários. E fica a dica para os demais. Ao final de cada seminário, leve bolos e refrigerantes para a turma e os professores. Não há ninguém que resista. Paulinha e a Carla me ensinaram duas coisas: que devo olhar para os dois lados da rua antes de atravessá-la
e que a maternidade é uma das coisas mais belas que tem em nossas vidas. Aprendemos lições até mesmo com quem não temos tanto contato assim, mas que nem por isso deixam de ser especiais, como é o caso daqueles que não têm feito o mesmo vestibular que nós estamos aqui hoje. Elísia, Elinei, Tatiane, Rosiméria, Cícera, Francisco, Magno, Silene. Vocês me mostraram que perseverar e trabalhar duro nunca fez mal a ninguém. Ainda temos a Ellen e o Bruno, que não estão aqui hoje, pois já se formaram. Aliás, a Ellen está, o Bruno não. Duas pessoas maravilhosas, de quem tirei lições parecidas, a de ser a Ellen. A Ellen já chegou aí para a escola, para a universidade, em dia que não havia aula. Mas justiça seja feita, ela era aluna física do professor Wagner. Tem também o Paulinho, que participou de várias de nossas turmas, mas não pôde estar presente aqui conosco hoje. Dele tirei lições muito boas, mas que não, principalmente das aulas do professor José Manuel, mas que não posso citar aqui devido ao horário. Deixei por último a Carol, porque ela, juntamente com Lídia, Euriplene, Luciana e Bruno, me ensinou como ser um grande amigo. Se você quer surpreender ou simplesmente agradar a um amigo, mas possui poucos recursos, converse com eles, pois os mais simples gestos são capazes de amolecer o mais duro dos corações. Não só aprendi com meus colegas, mas também com meus professores. Com José Manuel, aprendi que professor que é bom mesmo ultrapassa o limite de sua área de pesquisa e se dedica ao máximo para auxiliar seus alunos. Como aluno, aprendi que ensinar o conteúdo com paixão para um aprendizado muito mais prazeroso. Com a professora Hilda, aprendi que tudo é uma possibilidade no mundo da literatura, desde que encontremos no texto. Com a Valéria, aprendi que um professor pode se envolver com 1 milhão de coisas e ainda se dedicar aos seus alunos. Com a Regiane, aprendi que sou capaz de aprender inglês, basta acreditar. Com o Anderson, eu descobri um mini teste. Ele não está aqui hoje, mas eu pretendo usar esse mini teste. Já com a Paula, aprendi que em tudo existe uma implicação e que respeito é algo que se conquista. A Luísa me ensinou que ser carismático é diferente de ser bonzinho. Professor e aluno podem ter uma boa relação, mas sem se esquecer de suas responsabilidades. A professora Selma me ensinou a desenvolver projetos, mas esqueceu de me ensinar a corrigi-los. Com a Eliane, aprendi que a arte é muito importante em nossas vidas e devemos valorizá-la. E tantos outros professores, que se eu fosse citar, passaria a noite inteira aqui, como Zé Carlos, Albenice, Maurício, Poliana, Aline, Edileuza, Paulinho, Nanete. Ser professor não é uma tarefa fácil. Que os digam nossos pais, sendo eles nossos primeiros professores que nos ensinaram os primeiros passos, as primeiras palavras, a pedir bem, com respeitar os mais velhos, e uma infinidade de outras lições que aprendemos a valorizar. Porém, se eu fosse dar uma receita de como ser um bom professor, eu diria o seguinte: pegue cada qualidade já mencionada sobre como ser um bom professor assim e misture bem. Quando a mistura tiver uma forma e consistência, você nomeia Maria Helena Machado Pires. Então, estará pronta a receita de como ser um excelente professor. Ela nos ensinou que ser professor é importante sim, mas mais importante ainda é saber que todos nós somos eternos alunos e que haverá sempre alguma coisa a mais para aprender. Para nós, é uma honra podermos nomear a nossa turma com o nome dela, mas é também uma grande responsabilidade, já que teremos que mostrar que somos dignos de tal honra dentro de sala de aula. Como aluno do curso de letras, aprendi muitas lições. Aprendi ortografias, aprendi linguística, literatura, um pouco de inglês, mas certamente sairei com uma das lições mais importantes, que é a que serei um eterno aluno. Obrigado.